a linguagem de programação Rust, igual está escrito aqui na tela. Não é objetivo ver todos os conceitos da linguagem, mas sim, como tem pouco conteúdo em português, é só dar um overview em português mesmo, para que quem assistir tenha aí condições de pesquisar mais a fundo, estudar melhor a linguagem. Vai ser um vídeo curto e a gente vai tentar cobrir 3 tópicos, que são as variáveis, funções e o gerenciamento da memória em Rust. Depois, no final, na descrição provavelmente do conteúdo, vai ter essa apresentação e vai ter também um código de exemplo que tu pode copiar e usar para estudar. Então, a instalação do Rust é bem simples. É só copiar esse comando aqui e colar no teu terminal que ele vai funcionar. Vamos executar ele aqui. Só dar um Enter. A instalação é bem rápida. Vai aparecer essa opção aqui, 1, 2, 3, mas é só dar um Enter que ele vai começar a instalar automaticamente. Então ele vai dar a mensagem de sucesso que o Rust está instalado. Se a gente subir um pouquinho aqui, a gente vai ver o que ele instalou. Então, o Cargo é o gerenciador de pacotes e ferramentas de build, o Clip, que é um linter que pega os erros mais comuns, aí o Rust Docs é uma cópia local que ele faz da documentação, o Rust STD é a biblioteca padrão, a biblioteca standard do Rust, o Rust C é o compilador, Rust FMT ele é uma ferramenta de formatação do código. Ele é baseado no guia de estilos do Rust. Então ele instalou, deu a mensagem de sucesso. Se tu vir aqui no terminal e colocar Rust C version para conferir, provavelmente ele vai dar um erro. Ó, pode ser instalado, não está instalado. Se tu ler a mensagem aqui, ele vai dizer que você precisa reiniciar o shell, a linha de comando. Então é só vir aqui, criar uma nova linha de comando e escrever então Rust C version. E ele vai te dar aqui a versão do compilador que está instalado. Então vamos vir aqui para a apresentação. Então aqui o teste da versão a gente já fez. As quatro ferramentas que ele instala automaticamente ali, Cargo, Rust C, o Formatter e o Clip. E para inicializar um novo projeto com Cargo, tu só precisa digitar Cargo New e o nome do projeto, por exemplo, aqui, Olá Rust, e ele vai criar para ti. Então, vamos fazer esse exemplo. Cargo New Olá Rust. Dá um Enter. E aqui está ele criado, Olá Rust. Tem o source, git ignore, o Tom com as versões já, e com espaço para as dependências. E aí tu pode vir aqui no teu source, vai ter o main. Se tu vier aqui no seu terminal e digitar cargo run, ele não vai aparecer porque está na base do teu diretório. Então vamos dar um ls, cd, olá rust, ls, cargo tom. Agora sim, cargo run, tu vai dar um enter e ele vai imprimir aqui o teu hello world. Então já inicializamos o projeto. Eu não mostrei aqui a pastinha, mas a gente pode fazer assim, cd, volta lá, e a gente pode dar só para vocês verem aqui, ele criando o diretório, new test2, por exemplo. Pronto, ele criou aqui o test2. Se a gente for lá para o test2 e olhar dentro da pastinha, vai estar lá também a mesma estrutura de projeto.
mesmo padrão, o mesmo main, cargo run, ele vai executar o mesmo hello world que ele inicializou dentro do projeto, e é assim que tu cria um novo projeto com o Rust. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, então. Fundamentos de variáveis. Todas as variáveis, por padrão no Rust, na verdade não é variável, né? Porque por padrão ela não varia. Todas as tuas alocações de memória, tu vai dar um nome para elas, e elas não são mutáveis, elas não variam. Para tu alterar uma variável, tu tem que usar o mut antes dela, antes dessa binding. O nome que se usa na documentação do Rust é binding. Então, tu tem que usar o mut para ela ser literalmente uma variável, para tu poder variar ela, para tu poder mudar ela. Aqui tem um exemplinho. Então, os tipos de dados mais básicos que tem. Inteiro positivo, o 32, e 32 para tu usar positivo e negativo, o F64 para tu usar ponto flutuante, tem string, tem booleano, tem vários, é bem rica a possibilidade de definição de tipos de dados no Rust, e ele infere automaticamente na maioria dos casos, em casos não, quando tu estiver trabalhando com questões de matrizes e vetores, às vezes tu precisa definir eles manualmente. Então, falando de funções e controles de fluxo. As funções no Rust é bem parecido com Python, isso para quem tem familiaridade, mas, por exemplo, uma função de soma. Tu vai ter a variável A, que vai ser um inteiro de 32 bits, a variável B, que também vai ser um valor inteiro de 32 bits, que vai retornar um valor inteiro de 32 bits. Então, aqui o retorno, tu vai só dizer que é A mais B, tu não pode pôr o return? Pode pôr o return. Pode pôr o ponto e vírgula? Pode pôr. Mas se tu só colocar A mais B, ele vai retornar o teu A mais B. Então, o resultado da soma de 10 e 5, por exemplo, ele vai retornar os 15. O if como expressão, então, por exemplo, tu pode ter essa tua binding aqui, essa tua variável, no caso, tipo, e ela está condicionada a um C pela variável número, por exemplo, igual está no exemplo. Então, se o número dividido por 2 for igual, se o número dividido por 2 for igual a zero, a variável tipo vai assumir a string par, caso contrário, ela vai assumir o valor ímpar. No caso, só para checar se set é par ou ímpar, pode ter uma variável tipo que está definida como uma expressão, então. E o casamento de padrões aqui, né? Tu pode fazer da seguinte maneira. Tu pode fazer um match, aí tu vai consultar a tua variável, né? Nesse exemplo aqui, se for 0, então vai ser 0, obviamente. No Rust tem essa sintaxezinha aqui, que para tu escrever um valor de 1 até 5, ou de m até n, tu vai colocar o primeiro valor, pontinho, pontinho, igual o último valor. Então, se tiver nesse intervalo, tu vai retornar pequeno. E caso contrário, a sintaxe padrão no Rust é esse underscore aqui, esse sublinhado. Se não for nenhum desses itens aqui, então, sempre que tu estiver usando o match, ou para o casamento de padrões, o teu último item vai ser normalmente esse sublinhado aqui. Então, se não for 0 e não tiver entre 1 e 5, teu número vai ser um número grande. Vamos fazer esse exemplo das variáveis. Deixa eu diminuir meu terminal. Vamos colocar aqui. Então, igual está no slide ali, a função soma, que vai retornar o produto ali de A mais B, perdão, o resultado de A mais B, e uma função
principal aqui, eu tenho duas variáveis, a variável x, que é igual a 10, y, que eu posso mudar, e ela é inicializada com 10. Depois eu vou adicionar aqui 1 no 10, que ele vai passar a valer 11. Tenho aqui outros tipos de variável. Vamos executar aqui, só para... Aqui tem o mesmo exemplo do match ali, do casamento de padrões. Vamos limpar o nosso terminal e dar um cargo run, que ele vai executar o exemplo. Então, ó, x continuou sendo 10, o y somou 1, a variável de string, aí ele fez o match lá, 7 é ímpar, e 1, e 2, e 3. Então, é bem tranquilo aqui a execução dos exemplos. Depois, no código lá, eu vou deixar comentado todas as linhas, uma por uma, o que é cada um dos detalhes. Então, só para deixar aqui o nosso exemplo. Deixa eu voltar para a apresentação. Então, fundamentos de funções e controle de fluxo. Foi o que a gente acabou de ver ali sobre soma, ou if como expressão, pattern matching. Agora, ownership. Cada valor, quando tu está trabalhando no Rust, diferente de outras linguagens, como Java, Python, que tem ali o garbage collector, ou C, C++, por exemplo, que tu tem que alocar e desalocar a memória manualmente. No Rust, cada vez que tu atribui um valor a uma binding ali, que seria uma variável, esse valor ele é de posse dessa variável. Então, por exemplo, se eu tenho A é igual a 3 e eu digo que B é igual a A, se eu tentar imprimir a variável A, ela não existe mais. Ou aqui no exemplo do slide, por exemplo, eu tenho que S1 ela recebe o hello. Então S1 é dona da palavra hello. Se eu disser que S2 é igual a S1, no momento que eu tentar imprimir S1, eu vou ter um erro. Por quê? Porque o que está apontando para a palavra hello agora é a variável S2, ou seja, S1 não existe mais. Então só pode ter uma variável apontando para o endereço de memória por vez. E por isso que é tão legal. E como que eu faço então se eu precisar, se eu tiver na minha lógica, no meu código, eu precisar usar o mesmo valor ou ter duas variáveis apontando para o mesmo espaço de memória. Então aí tem o conceito de borrowing, que é, traduzindo literalmente do inglês, é empréstimo. Tu pode emprestar, tu vai usar o e-comercial antes da tua variável e tu consegue fazer o empréstimo delas, então. E assim como a gente viu lá nas variáveis, no conceito anterior de variáveis que podem ser mutáveis ou não, ou no caso, uma binding, ela não varia, e uma binding com um much, ela vai ser uma variável. Então, tu vai ter esses dois casos em que tu pode emprestar uma variável que não muda, que é uma referência imutável, e tu pode emprestar uma variável que muda, ou seja, se eu estou emprestando a variável teste para uma função que faz alterações, a hora que ela devolver, ela vai devolver a minha variável teste alterada. Então, vamos fazer um exemplinho também aqui no VS Code para ficar mais claro. Deixa eu limpar ele aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, primeiro, vamos executar aqui. Igual está no slide. S1 vai ser dona do hello. Depois eu vou dizer que S2 recebe esse é igual ao S1, ou seja, S2 está apontando para o hello. E a gente vai consumir esse S2. Deixa eu salvar. Limpar o terminal. Que vai dar para subir um pouquinho. Cargo run. Ó, ele não deu
nenhum erro aqui. Deu aqui esse alerta, que não está sendo usado para nada, que se for intencional, para colocar um underscore. Vamos fazer aqui só para testar o aviso. Coloco um S2 para sinalizar que essa variável não vai estar sendo usada. Vamos limpar, cargo, run. Pronto. Ele imprimiu aqui o tamanho do S3, que é 4. Tamanho do empréstimo S3, L3. Pronto, lá. Ele usou essa função aqui, tamanho, para executar esse código. Então, a gente já viu o exemplo ali das mensagens de alerta ali do compilador do Rust. Vamos tentar agora imprimir, depois que eu transferi o S1 para o S2, vamos imprimir o S1 para ver o que ele aparece. Vamos comentar aqui. Ctrl S. Então, então eu defini que S1 é igual a hello, depois eu disse que esse underscore S2 é igual a S1, e eu vou tentar imprimir S1. Deixa eu salvar. Run. E aí ele me trouxe aqui o erro de que eu não tenho mais S1. Se eu quiser, eu posso criar um clone dele. E aí vamos seguir aqui a recomendação. Então, se eu vier aqui, então, S1.clone, cargo run, pronto. Eu consegui imprimir o meu hello e eu criei uma cópia do meu S1. E se eu emprestar? Vamos testar aqui. Vou tirar aqui. Vou dizer que o S2 está pegando emprestado o S1. Vamos ver o que acontece. Ele funcionou também. Agora eu tenho S2 e S1. Então eu posso ou fazer um clone, fazer uma cópia do S1 para atribuir-lhe S2 e manter o S1 vivo, ou eu posso pegar emprestado, né? Eu posso ou copiar ou fazer um borrow, ali, fazer um empréstimo das duas variáveis. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, os testes nativos é uma coisa bem legal do Rust, que é a parte dos testes. Vamos voltar para aquele nosso, que tem algum exemplinho, mas vamos voltar para o nosso primeiro exemplo ali da soma e tudo mais. E aí vamos fazer um teste. Copiar de volta aqui. Substituir. Pronto. Esse aqui é o primeiro exemplinho que a gente tinha feito lá da soma das variáveis mutáveis aqui, que o y era igual a 10 mais 1. Vamos salvar ele. Vamos executar ele aqui. Deixa eu dar um clear. Cargo run. Ele vai executar. Beleza. Agora vamos fazer um teste. Ó. Vamos ver ali na nossa apresentação. Então, para fazer um teste, a gente vai usar essa marcação aqui para dizer para ele que a gente vai fazer um teste, configurar um teste. E a gente vai usar essa notação aqui de módulo, que se tu olhar na documentação ali, tem bem explicadinho como funcionam os módulos, depois eu vou deixar os links também. Então, só para ilustrar, vamos vir aqui no nosso código. Então, para a gente fazer um teste aqui, é só adicionar essa configuração, configura teste, e aí
Para configurar teste, vai criar um módulo testes, que vai ser use super. Essa anotação de usar dois pontos duplos e tudo mais, eu recomendo depois, eu vou deixar o link, mas tem o Rust by Examples, ele é um tutorialzinho todo baseado em exemplos, e aí tu vai entender como que funciona a questão de módulos e tu definir o módulo e usar o módulo logo em seguida. Então eu vou definir aqui uma função que vai chamar soma deve funcionar, que não vai receber nada, e aí eu vou definir dentro dessa minha função, tanto para imprimir, quanto isso que eu estou usando agora, que é o assert equals, que tem que ser igual. Quando for uma exclamação, é um macro no Rust. Então, aqui eu vou botar a soma, que é aquela função que a gente definiu lá no começo, lá, a função soma, que ela vai retornar a soma de dois inteiros. Eu vou dizer para ele tem que acertar igual, assert equals, a soma de 2 e 3 tem que ser igual a 5, né? 2 mais 3, 5. E aí, quando eu chamar o teste, ele vai me dar se passou ou não no teste. Então, só para testar de novo, cargo run, ele vai executar o código, executou lá o nosso main, o bloco normal. E agora, para eu usar aqui o meu teste no código, eu vou dar cargo teste. E aí ele vai executar o que tiver aqui dentro do meu teste. Então, dei um enter, realizou um teste, passou, nenhum falhou. E se eu trocar aqui, se eu disser aqui 2 mais 3, agora tem que ser igual a 7, por exemplo. Então, vou salvar, vou rodar aqui o meu cargo teste e ele vai dizer que falhou, que ele me deu aqui no termo da esquerda, o resultado foi 5 e o termo da direita foi igual a 7, ou seja, não é igual. Então, não realizou a igualdade. Então, vou voltar aqui para 5 e vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, os testes são nativos ali da linguagem. E aí, por último, vamos falar das dependências ou crates que seria em torno do gerenciamento de pacotes do Rust, que está disponível lá nessa página, crates.io. Vou dar o exemplo aqui do range do código, para números aleatórios. Quando tu adiciona uma dependência, ele vai atualizar o teu arquivo tom lá e vai colocar essa dependência. Ele vai instalar e vai atualizar o teu arquivo de dependências para quando tu for, enfim, compilar o código, né? Então vamos olhar aqui nosso arquivo tom. Ele tem aqui, não tem nenhuma dependência ainda, está em branco. O que eu vou fazer, eu vou vir aqui, vou copiar mais fácil, ó. Copia, Ctrl C, vou limpar aqui o terminal, vou colar, vou dar um Enter e aqui ele adicionou já o range. Vamos lá no nosso main, agora deixa eu diminuir aqui, vamos fazer um exemplinho de números aleatórios. Então vamos vir aqui, vamos limpar tudo. Para eu usar um pacote externo, eu uso essa sintaxe aqui. Use aí o range, que é o pacote que a gente acabou de instalar, e do range eu vou usar o range. Então, imprimir qualquer coisa, mas nesse caso vai ser o nosso número aleatório. Vou limpar o terminal, cargo run, opa, e ele vai executar. Seu número aleatório é 1. Qual que foi o warning que ele deu aqui? Está dizendo que teve um nome
na biblioteca aqui que mudou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que tá fácil para fazer para assumir o alerta, senão a gente deixa. Opa, o alerta mesmo. Terminal. Terminal. Vamos ver aqui. Só que isso não pode. Pronto. Gen range. Ah, tem uma coisa legal que dá para fazer, que é tu vir aqui nas extensões e instalar algumas extensões que são legais de instalar. Algumas extensões que são legais de instalar. A primeira delas é o Rust Analyzer. Rust Analyzer. Deixa eu aumentar aqui a barra lateral, fica mais fácil de ver. Rust Analyzer, esse aqui. Vamos instalar. A outra é o CodeLLDB. Esse aqui, que é um debugger. Vamos instalar também. E por último, o Even Better Toml. Better Toml, que é essa aqui. Que é para melhorar o arquivo Toml, as dependências lá, especificamente para o Rust. E vamos ver se a gente consegue resolver aqui o nosso alerta. Depois instalar essas duas bibliotecas. Ó, já mudou aqui o visual do nosso código. Então, ó. Então vamos deixar só RNG aqui. E aqui random range, igual está no alerta. Random range. Pronto, vamos ver se some agora. Clear. Cargo run. Vamos ver o que acontece. Olha aí, ó, sumiu os alertas e gerou o nosso número aleatório. 3 agora, vamos ver. 1, vamos trocar aqui de 1 até 1024. Vamos ver o que acontece. Ah, não dá por quê? Porque 8 bits. Vamos tentar aqui alterar para 32. Salva. Vamos ver se agora vai. Tá aí. 611. Então, esse aqui foi o nosso exemplo usando uma biblioteca externa, que é essa para gerar números aleatórios. E é isso, basicamente. Então, dependências tu vai usar no Crates.io, vai ter a documentação. Os testes nativos tu faz lá, criando uma macro de testes, ou usando um macro pronto de testes. A questão do empréstimo de dados, tu não vai precisar de garbage collector e nem de malloc para memória. Ele não vai permitir que tu faça que tu cometa nenhum erro de alocação de memória ou de null pointer. E é isso, basicamente. Então aqui tem próximos passos, tem a documentação oficial do Rust, que é o Rustbook, tem o Rustlinks, que é uma plataforma para tu aprender, para tu fazer exercícios, tu consegue usar isso no teu próprio terminal do teu computador. O Rust by Examples, que é um guia passo a passo. Aí o Rust Analyzer, que é essa extensão que eu instalei agora, que eu recomendo que se instale no terminal. E o Playground, quando tu vem aqui no Rust by Examples, ele te dá a opção de redirecionar para o Rust Playground, que é para tu treinar ali online, sem precisar instalar no teu PC, tu consegue executar o código.
E é isso, muito obrigado. Vai estar todas as fontes e mais algumas sugestões de vídeo vão estar na descrição do material. Muito obrigado pela atenção.